Evangelho de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 18, verso 15 e diante, assim diz a palavra do Senhor. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Para quê? Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não as atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, se lhes é concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu queria acrescentar o verso 21 e 22. Então, Pedro aproximou-se-lhe e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quanto é que dá 70 vezes 7? 490. Jesus não estava falando de um número, né? Ele estava falando de uma continuidade. 490. Senhor, dá-nos a graça, com esse novo coração que tu nos deste, com teu Espírito que em nós habita, com esse poder que o Senhor nos concedeu, no teu nome, de vivermos uma vida, Senhor, que sabe lidar com conflitos, culpados, com falhas e pecados de outrem. Nos ajude, Senhor. Uma igreja não subsiste se ela não for boa no perdoar, e se ela não tiver esse divino protocolo de procedimento quando temos problemas entre nós. Então, Senhor, fala conosco, dirige-nos, esclarece-nos. Nós queremos te pedir, Senhor, que essa palavra, ela seja, meu Deus, regra áurea. Essa palavra, Senhor, seja mandamento para nós, pois já o é, mas que seja lembrado, vivido, aplicado, diária, contínua, ininterruptamente, em todos os dilemas, todos os confrontos, desentendimentos, porfias, possíveis discussões, que seja aplicado, Senhor, nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Podem sentar, irmãos. Para você que toma nota, e deveríamos todos, eu tenho algumas coisas para falar com os irmãos nessa manhã. A primeira delas, eu dividi esse assunto em, primeiro, encarando o problema, ao procurar a pessoa culpada para conversar, com relação ao perdão, caso o irmão culpado não demonstre arrependimento, com relação à fofoca, divisões e intrigas na igreja. Sobre isso, irmãos, trataremos nessa manhã. Mas vamos começar com encarando o problema. Alguém pecou contra você. Alguém fez algo contra você. E aí, você precisa encarar o problema. Então, nós precisamos entender qual é a regra, qual é o protocolo instituído pelo Rei, pelo Soberano, pelo Todo-Poderoso. Qual protocolo ele instruiu. Antes, irmãos, de prosseguirmos, não é por demais dizer que é esperado entre nós, humanos, falíveis, limitados, ainda lutando contra o pecado, não é por demais lembrar os irmãos que é comum nós termos problemas. Se você espera uma igreja, um lugar, ou uma família, ou um casamento
que não tenha problema, você vive fora completamente da realidade. Até porque você mesmo é um problema. Eu sou um problema. Por que eu sou um problema? Porque eu sou um pecador. Então eu também sou um problema. Em alguns momentos, eu sou o problema da igreja. Em alguns momentos, eu sou o problema do relacionamento. Em alguns momentos, e não poucos, eu sou o problema do casamento. Ao entender da parte de Deus a minha pecaminosidade, miserabilidade, não me falha, não é uma falta, sabe, irmãos, minha, eu reconhecer que eu sou um problema em algumas situações, com um amigo, sou um problema. Mas nós estamos sujeitos a isso. E nós precisamos ser expert em perdoar. Esse protocolo nós precisamos sabê-lo de cor e salteado, para aplicarmos diária e cotidianamente. Quando Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse, Senhor, até quantas vezes eu perdoei meu irmão? Essa pergunta, irmãos, dá a entender que Pedro vivenciava reiteradamente situações que demandavam da sua parte o perdão. Senão ele não faria essa pergunta. Até quantas vezes? Eu saber então qual o limite de alguém, que eu não quero suportar uma pessoa ad perpétuo. Eu não quero suportar uma pessoa. Então Pedro, irmãos, vivia um drama. O drama de continuamente ter que perdoar um ou outro, ou ele via isso na igreja e diz, bom, até tem um limite isso. E Jesus disse para ele, Pedro, não tem limite. Repete comigo, irmãos, não tem limite. Não tem limite. Então Pedro vê que isso é um desafio, eu não vou dizer que é fácil, mas é um desafio para Pedro, até quantas vezes? Ah, não, esse aí eu cortei da minha lista, pastor. Na primeira vez tudo bem, na segunda, na terceira comigo é assim. Não, isso aí é um velho homem segundo Adão. Isso aí morreu. Você foi batizado e você foi sepultado isso aí. Agora você é uma pessoa que é expert, catedrático. Você é bom nisso. Tem que ser bom nisso. Bom em perdoar. Nós temos que ser uma igreja boa em perdoar. E muitas vezes, quantas vezes for necessário, infinitamente perdoar. A gente sabe que na fala de Pedro isso é um problema. Mas é interessante que Pedro, irmãos, ele, quando diz até quantas vezes devo perdoar, pelo menos não me interprete de outra forma, né? Atenha-se o que eu vou dizer, mas Pedro, ele diz assim, então Pedro aproximando-se diz, Senhor, até quantas vezes meu irmão, esse meu irmão aqui, ele não está falando de consanguíneo, ele está falando de irmão na fé. Alguém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, tão cristão quanto você. Essa pessoa, ela é passiva de pecar contra você. Isso não faz dela meio irmão. Isso também não faz dela não irmão. Mas é irmão. Então irmão peca contra irmão. Toda a igreja é assim. Se você adentrou para essa comunhão há pouco e acha que não acontecerá com você, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Se você é uma pessoa relacional, e deve ser, se você é uma pessoa que não é uma ilha, e não deve ser uma ilha, então vai acontecer com você. E, irmãos, ao Jesus dizer, olha, Jesus ao dizer para ele, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ele não estava falando, né, de um número, ele estava falando que isso é um exercício, Pedro. Se acostume com isso, Pedro. Se acostume em perdoar quantas vezes foram necessárias e continuar perdoando sempre. Sempre você tem que perdoar. Constantemente. Agora, irmãos, o perdão, em determinadas situações, não quer dizer um retorno à plena confiança. Não quer dizer, até que essa pessoa se recupere, mas ela tem que ser perdoada. Eu coloquei uma pessoa no caixa, né, da empresa, e essa pessoa me roubou. Eu tenho que perdoá-la. Mas eu tenho que removê-la do caixa. Ela não tem que ficar no caixa. Até que prove ao contrário, ela precisa reconstruir essa confiança. Então, voltar a confiar é uma outra conversa. Talvez foi um pecado pontual, amém? Ou talvez seja um problema de caráter, que precisa ser tratado, né? Um problema que a pessoa tem que ser tratado até que ela retorne. Mas perdoada, ela tem que ser perdoada e ser vista como um irmão em Cristo, que vai habitar no mesmo céu, vai ter acesso à mesma glória que eu e que você. Mas vamos encarar o problema. Encarando aqui, né, o problema. Se alguém quiser, né, o meu esboço na íntegra, eu posso mandar para você, mas eu não coloquei o meu esboço na íntegra, porque ia encher muitos irmãos. Então, quando o irmão comete um pecado contra outro irmão, ou contra a igreja,
A orientação bíblica ela é muito explícita, ela é muito clara. A pessoa afetada deve buscar o diálogo direto e reservado com o ofensor. Pastor, eu tive um problema nessa igreja. Quem é que toma a iniciativa de resolver o problema? É a pessoa que sofreu o dano. Quem sofreu o dano toma a iniciativa. Você pode repetir? Quem sofreu o dano toma a iniciativa. Não foi isso que disse Jesus? Se o teu irmão pecar contra ti. Então, o diácono Gilmar pecou contra mim. Quem tem que resolver a situação? Eu fui o lesado, eu fui o afetado. Eu preciso resolver a situação. Isso é regra, irmãos. Isso não é opção sua. Ah, eu vou deixar para lá. Você não pode deixar. Diga para o seu vizinho, você não pode deixar para lá. Talvez alguém diga assim, pastor, eu vou deixar para lá porque é um problema meu. Não é um problema seu. Ou então você não entende quem você é. Você não se converteu. E nessa igreja, irmãos, nessa igreja, nós somos privilegiados pelos professores, pelos pregadores e pelo nosso púlpito. Nós somos muito privilegiados, porque esse púlpito e esses pregadores e professores têm nos dito a verdade segundo o Evangelho. Então você já aprendeu que você é corpo de Cristo. Você é membro desse organismo, não organização, desse organismo. Então, eu vou deixar para lá, é problema meu. Não, não é problema seu deixar para lá, porque você é corpo de Cristo. Se você não fosse corpo de Cristo, você poderia muito bem dizer, e eu concordaria com você, eu vou deixar para lá, porque é problema meu, eu diria, é verdade, é problema seu. Mas quando você faz parte de um corpo de Cristo, e há um fluxo de comunhão e de sangue, de cooperação, e o Espírito de Deus só nos abençoa se estivermos em unidade, então você não tem o direito de deixar para lá. Então, o objetivo aqui, irmãos, é restaurar a comunhão. Veja o versículo 15. Que diz, se algum irmão pecar, vai arguir contigo ele só. Se ele te ouvir, o que está escrito aí no final? Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Ganhaste o quê? Aqui não está falando soteriologicamente falando, não está falando de salvação. Ganhaste teu irmão. Não, ele já está salvo. Ele também não vai para o inferno porque pecou contra você. Ganhaste teu irmão, o retorno dele à comunhão. O retorno dele à comunhão. Agora, quer ver uma coisa interessante, muito interessante, que eu acho que a maioria de nós, muitos de nós não pensamos assim, mas é assim que eu penso, e eu creio que a Bíblia também pensa assim. Olhe para mim. Vou colocar na berlinda aqui o diácono Gilmar. O diácono Gilmar, ele pecou contra mim. Quem é que tem que resolver a situação? Quem? Sou eu. Amém? Amém? Quem está comigo, diga amém. Eu tenho que resolver a situação. Porque ele me prejudicou. Meus irmãos, eu não prejudiquei ele. Ele me prejudicou. A minha pergunta para você é, quem está prejudicado nessa situação? Quem? Eu ou ele? Eu ou ele? Quem acha que é ele, levante a mão. Quem acha que sou eu, levante a mão. Meu irmão, se ele me fez mal, quem está prejudicado não sou eu, quem está prejudicado é ele. Porque o que prejudica não é o mal que ele me fez. O mal maior é o pecado que ele tem. Eu pensei que eu era vítima, pastor, da situação. Não, você, humanamente falando, circunstancialmente falando, financeiramente falando, materialmente falando, emocionalmente falando, talvez sim. Até disso eu tenho dúvidas. Porque Deus, ele nos dá, Deus é justo, irmãos, ele mantém a balança, ele nos dá as compensações. Mas o mais prejudicado, Gilmar me fez mal, diácono Gilmar me fez mal. O mais prejudicado não sou eu. Eu emprestei o dinheiro a ele e não me pagou. Ele me ofendeu. Ele falou mal de mim. Inclusive eu nem consegui fazer o trabalho porque ele fez mal. Não, mas o mais prejudicado é ele. Porque nessa situação no particular, só nessa situação, eu não pequei. Quem pecou foi ele. Então o mais prejudicado é ele. E eu preciso agora, irmãos, restaurar a minha comunhão com ele, para não afetar todo mundo. Eu preciso então restaurar a minha comunhão com ele, até para ele também ficar livre desse pecado. Na verdade, eu tenho que ir a ele, irmãos, mais por um motivo de amor a Deus e amor a ele, e por último, por mim. Por último, por mim.
Porque normalmente eu vou lá resolver. Comigo é assim. Eu falo na cara. Eu vou logo resolver essa situação. Vamos chamar para conversar, o que está havendo? Não. Então as motivações estão erradas, essa conversa não vai dar certo. Esse cara pecou. Ele me prejudicou. Mas o prejuízo que ele me deu não se compara ao prejuízo de viver em pecado. Então eu vou lá falar com ele. Gilmar, você me fez mal. Rapaz, você me perdoa. Então está perdoado. Então vamos orar aqui. O problema está resolvido. A comunhão foi restaurada. E o corpo todo não foi afetado. Deus seja louvado. Quem entendeu, diga amém. Se o irmão ouvir e se arrepender, a relação é restaurada, o conflito é resolvido, sem a necessidade de envolver outras pessoas. E, irmãos, preste atenção, tá? A reconciliação, esse papel nosso aqui, né, de tratar dessa situação, se você olhar o texto, tem algumas coisas aqui importantes. Ela começa, repete comigo, começa no particular. Ela começa no particular. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Gilmar fez mal contra mim. Alcione não tem que saber disso. Minha casa não tem que saber disso. Você não tem que saber disso. Ninguém tem que saber disso. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Esse negócio de espalhar, fulano me fez tão mal. Eu quero pedir oração, porque eu estou magoado. Já aconteceu com você também? Está vendo? A mesma pessoa. Aconteceu comigo. Essa pessoa, o pastor que abre o olho. Pastor que abre o olho. E aí, irmãos, nós precisamos saber que a reconciliação ela começa no particular, mas ela também não começa, ela tem que ser dotada de discrição e amor na correção. Porque enquanto você não procura seu irmão pessoalmente, você não deve comentar sobre a situação com ninguém, seja amigos ou seja familiares. O Senhor Jesus nos orienta a que nos envolvamos o menor número possível de pessoas na reparação de um erro. O Senhor Jesus nos orienta que envolvamos o menor número de pessoas na reparação de um erro. O menor número de pessoas na reparação de um erro. O menor número. E olha, irmãos, essa santidade, ela começa em casa. Casais são orientados a não compartilhar imediatamente situações de conflitos com o cônjuge. Eu oriento casais a não compartilhar imediatamente situações de conflito com o cônjuge. Mas primeiro, orar, buscar reparação diretamente com a pessoa envolvida. Eu não estou sugerindo que você viva coisas que o seu cônjuge não saiba, se você acha que ele tem necessidade de saber, porque tem coisas que não tem necessidade de saber, porque só vai contaminar o coração do cônjuge. Eu estou querendo quebrar o que é santo e imaculado, né, essa total transparência na vida conjugal. Não estou falando isso. Mas primeiro vai lá e resolver e traz a solução. Em vez de você trazer o veneno para o coração da tua mulher, o veneno para o coração do teu filho, o veneno para o coração da tua filha, primeiro você vai lá e resolve e traz o remédio, traz a lição, traz o exemplo para ele. Da mesma forma, pais devem guiar filhos mais velhos com sabedoria, evitando que o lar se torne um espaço de maledicência e fofoca. Maledicência e fofoca. Maledicência e fofoca. Nossa casa não é lugar de maledicência, nossa casa não é lugar de fofoca, a santidade começa em casa. Então você tem que guardar isso para você. É você e Deus. Segura a onda. Você e Deus. E aí, irmãos, isso é um protocolo divino. É irrefutável, meus irmãos. Não tem réplica para isso. Não tem tréplica para isso. Já está dito pelo Rei da Glória, pelo Senhor dos Senhores. E é isso que a gente tem que cuidar. Na forma, nesse estágio de encarar o problema. Repito, isso não pressupõe, irmãos, segredo entre os casais, mas sabedoria bíblica para lidar com certas situações, onde o cônjuge precisa ser sábio em proteger o coração do seu parceiro e não contaminá-lo com
interpretações equivocadíssimas do seu próprio parecer, segundo uma perspectiva dolorosa da situação. Portanto, irmãos, ajudar, a amar a igreja, ajudar a amar os irmãos, é o que a gente tem que fazer. Eu tenho que ajudar minha mulher a amar a igreja, eu tenho que ajudar meus filhos a amar a igreja, e não ter uma visão depreciada do corpo de Cristo, absolutamente. Infelizmente, nós temos a tendência, irmãos, infelizmente, na nossa humanidade, nós temos a tendência de proteger nossos familiares quando eles estão envolvidos em problemas na igreja, mesmo que eles estejam errados. Nós temos a tendência de protegê-los, mesmo eles estando errados. Idolatramos nossos filhos, canonizamos nossos cônjuges, e temos a tendência de protegê-los equivocadamente, erradamente. Devemos cuidar, irmãos, do nosso lar, sim, nesse sentido é verdade. Mas, por outro lado, há problemas mais sérios que, às vezes, a sabedoria exige de mim e exige de você também, que conversemos em casa antes, irmãos, não antes de resolvermos situações A e B. Isso é necessário. Então, encarando o problema, a reconciliação começa no particular, a discrição e amor na correção, a santidade, ela começa em casa. E quero falar sobre o perigo da amargura. Por quê? A demora em buscar a pessoa que nos feriu, o irmão, isso pode gerar aquela chamada, mencionada pelo autor dos Hebreus, raiz de amargura. Ela é caracterizada por uma decepção muito grande que a gente tem no coração, e o tempo não melhora nada, o tempo só piora. O tempo vai dar jeito nisso. Não, o tempo não dá jeito em nada não, irmãos. A conversa que vai dar jeito, a reconciliação, o perdão, o quebrantamento é que dá jeito nisso. Essa condição espiritual é comum entre os incrédulos e tem efeitos devastadores, afasta a gente do Deus vivo, priva a gente da graça de Deus completamente e ainda, irmãos, perturba o ambiente ao redor e entristece o Espírito Santo quando nós não vamos lá para resolver. Não tem jeito. Há pessoas que vão lhe fazer mal aqui. Eu posso lhe fazer mal. E você precisa tomar iniciativa. E você precisa encarar o problema. A amargura, ou a mágoa, ou o ressentimento, é encarado como beber veneno esperando que o outro morra. Você está bebendo veneno esperando que o outro morra. E o texto também ressalta, irmãos, que os pecados, eles não resolvidos, eles podem afetar até o corpo físico também. Como disse Davi fala muito sobre somatização ou psicossomatização. Ele fala sobre isso. As pessoas adoecendo aqui e ali, e a nossa igreja não é diferente disso. Por quê? Porque estão amargurados, porque não foram resolver. Quanto mais tempo a gente demora em resolver a situação, reparar a situação, a gente está pecando. Não foi Pedro que disse? Irai-vos, mas não pequeis, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Paulo diz que a falta de perdão, irmãos, ele permite que Satanás tenha vantagem sobre nós. A falta de perdão faz com que Satanás tenha vantagem sobre nós. Quantos crentes hoje colocando Satanás em vantagem nas suas próprias vidas? Portanto, irmãos, evitar também não é resolver. Eu quero dizer para você que se alguém lhe fez mal, você não tem o direito de evitar. Você não tem o direito de evitar. Acredito, inclusive, que você não permite isso dentro da sua própria casa. Vamos supor que se você tenha 2, 3 filhos, e um determinado filho, como todos são pecadores, errou contra um outro filho seu. E aí você está dentro de casa, e aí você está vendo que esse filho que foi lesado, prejudicado, agredido, desrespeitado, ele começou a evitar o filho que o desrespeitou. Ele já não senta na mesa. Você que é pai e mãe, como você se sentiria? Você deixaria isso correr solto? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. E Deus como é que olha para isso? Porque nós, irmãos, já vamos nos sentar à mesa. Todos a uma. Todos vamos nos sentar à mesa. E nós estaremos, irmãos, diante do Rei da Glória, todos participando do mesmo cálice, do mesmo pão. E como é que Deus vê isso? Um evitando o outro. Inadmissível na vida com Deus. Inadmissível. Você não pode fazer isso. E enquanto, irmãos, quando há
um conflito, né, e esses conflitos entre nós, eles são comuns, ainda, né, do lado de cada eternidade, eles são comuns. Você deve buscar essa reconciliação diretamente com essa pessoa e jamais evitá-lo. Jamais evitar o mesmo corredor, evitar a mesma reunião, evitar o mesmo culto. A Bíblia orienta que o caminho da restauração começa com uma conversa pessoal, amorosa, e não com reações, deixa eu chamar reações de passiva-agressiva. Porque é uma passividade agressiva. Ou um silêncio ignorante. É passiva, mas é agressiva, porque essa passividade, né, que compromete a comunhão, né, você não é ativo na comunhão, você é passivo. Mas é um passivo agressivo. E esse silêncio não tem nada de educação. Esse silêncio tem muito de uma má educação espiritual. Então, evitar não é resolver. Eu estou evitando, pastor. Não, isso não é resolver. Quem entende até aqui, diga amém. Isso é o protocolo divino, irmãos. Eu convoquei toda a igreja. Para que a gente se mere por isso aqui. Eu estou pedindo que toda a igreja ouça essa palavra. Está escrito. Não estou falando nada de novo. Não tem nada de novo aqui. E que não quero ninguém trabalhando na igreja sem que diga, eu estou ciente disso. Eu estou ciente disso. Eu estou de acordo com Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Agora, se não quiser estar de acordo com o Senhor Jesus, nosso trabalhador, não seja um obreiro dessa casa. Você não nos fará bem. Não seja um obreiro dessa casa. E você que não é obreiro, é apenas um membro da igreja, um honroso membro da igreja, meu irmão, você tem que entrar no esquema de Jesus. Isso não é coisa do pastor Edilson, não é coisa da igreja Nova Vida. Está explicitado, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 18, verso 15 diante, está explicitado aí. Então, esse é encarar o problema. Agora vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é a gente, ao procurar a pessoa culpada para resolver. Ao procurar a pessoa culpada para resolver, o objetivo, meus irmãos, o objetivo é restaurar, não ferir. O objetivo é restaurar. A motivação para confrontar o irmão que pecou deve ser a restauração da comunhão. Verso 15. Você salvará o seu irmão. Porque pense biblicamente. Tenha a mente de Cristo. Você é cristão, você tem que ter a mente de Cristo. Humanamente falando, irmãos, se alguém fez algo contra você, talvez te prejudicou, te entristeceu, eu reconheço, entendo e não faço pouco caso da sua dor e da minha dor também, que eu também faço parte das relações pessoais, interpessoais de uma comunidade, de uma família, de amigos, eu também faço parte. Eu já magoei Alcione, eu já magoei minhas filhas, eu já magoei meia dúzia de diáconos aqui, eu já magoei membros, eu já magoei uma porção de gente, já me magoaram também. Então eu faço parte disso. E o objetivo é restaurar, você salvará. Quando, a exemplo aqui, o diácono Gilmar me faz mal, o maior prejudicado é ele, não sou eu. Ainda que você respeite o dano, a chateação, a mágoa, a tristeza, mas ele está em pior situação do que eu. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Porque se o Gilmar não enxerga em mim segundo a cruz, se ele não me olha segundo a cruz, se ele não me olha segundo o Evangelho, se ele me olha segundo a carne, se ele não tem paciência comigo, quem está mal é ele. Quem está mal é ele. Eu fui prejudicado, mas o meu prejuízo é infimamente menor do que o prejuízo que ele está tendo com essa postura de vida. Por isso, ainda que machucado, e aí vai a conversão, né? Isso é loucura para o mundo. Se eu falar isso no mundo, isso é loucura. Ainda que eu, machucado, eu vou lá dizer que ele me machucou, e vou lá para restaurar a comunhão. Porque esse mal que ele me fez comprometeu a nossa comunhão, eu vou lá porque ele não está bem, não. Isso é do outro mundo, tá, gente? Isso não é daqui. Isso foi importado do céu para cá. Se você não quer o que do céu está sendo importado para cá, você vai ver uma vida mundana. Você vai ser mundano, você vai viver mundanamente. Ainda que você não adultere, não mate, não roube, você é mundano. Porque
porque você não está recebendo o que foi importado do Senhor. Então, o propósito não é difamar o Gilmar, humilhar o Gilmar, prejudicar com palavras, mas ganhar o Gilmar. Trazê-lo de volta ao caminho da verdade com espírito de brandura. Então a conversa, ela deve ser conduzida assim, com sabedoria, com humildade, com amor, com paciência, visando a edificação, visando a reconciliação, visando nunca a destruição. Nunca a destruição. Amém, irmãos? Nesse processo de procurar a pessoa, nós temos que corrigir com mansidão e tomar cuidado com a linguagem. A linguagem é muito importante. Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1, ele fala de espírito de brandura. Aos Efésios, ele fala que nenhuma palavra suja, mas somente a que for boa para edificação, sem ira, gritaria e blasfêmia. Algumas pessoas, irmãos, algumas pessoas do nosso meio, na hora que estão aborrecidos, chateados, falam palavras chulas, palavrões, e depreciam pessoas. Eu já tive no meu gabinete situações que eu estou resolvendo, e alguém soltando palavras sujas, palavras de baixo calão, palavras não recomendadas na boca de um cristão, para resolver a situação. Pastor, eu estou só desabafando. Só desabafando? Não. Nenhuma palavra torpe deve sair da sua boca. Não, isso não. De uma fonte só, não jorra água doce e água salgada, irmãos. Se você quiser, anota aí. Anota aí. Gálatas 6:1, Efésios capítulo 4, 29 a 31. Eu não coloquei o meu slide hoje aqui para você, que eu compartilho todo o meu slide com a igreja, todo o meu esboço com a igreja, para você pensar. Você considerar isso. Então, corrigir a linguagem, você tem que ir lá, eu tenho que ir no Gilmar, qual é a linguagem que restaura. E olha, eu também não sei nem também como é que eu vou encontrar o Gilmar. De repente eu encontro o Gilmar chateado comigo em alguma coisa que eu pequei contra ele. Então, de repente eu chego lá e eu que tenho que pedir perdão. Eu não percebi que eu tinha pisado no teu pé. Porque eu já pesei no pé de uma meia dúzia e nem senti que tinha um dedão debaixo do meu calcanhar. E eu tive que pedir perdão, então, ao Gilmar. Então, a palavra Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, às vezes, vamos estabelecer um encontro reconciliador, restaurador, para ganhar o irmão de novo para a comunhão, mas você precisa ter respostas brandas, ainda que ele tenha palavras duras, respostas brandas. Imagina palavras duras, palavras petrificadas de um lado, empedernidos de outro, só vai piorar a situação. E eu já tive o dissabor de reunir pessoas, e eu saí de encontro de pessoas, assim, sem uma solução, porque das partes eu ouvi palavras duras. Eu digo, gente, pensei que eu estava juntando crente com crente. Até que eu estava, mas eles estavam possuídos de uma carnalidade, de um eu, de um ensimesmado tão grande, tão demasiado, que não deu para resolver. Jamais procure o irmão para reparar o erro, se você estiver irado e não souber se controlar. Se você está irado e não sabe se controlar, não, diga para o seu vizinho, não procure o seu irmão. Agora, não vem com ela dizendo, pastor, tem 10 dias, não estou calmo ainda. Pelo amor de Deus. Não estou me acalmando ainda. Não, então, irmão, pelo amor de Deus. Na hora, até entendo, irmão, eu vou para casa, vou tomar um banho de água gelada, o coração dá uma... Vou dormir, vou comer uma papa de milho. Nem sei porque eu falei papa de milho. Porque o senhor não quis comprar milho. Eu falei, vai comprar milho coisa nenhuma. Aí fui embora. Vai comer alguma coisa, mas depois você procura ele. Agora, não pode demorar, que eu já falei sobre a raiz de amargura aqui. E olha, irmãos, uma coisa que você tem que fazer, e eu aconselho, já aconselhei, quem me conhece sabe que eu já falei isso para alguns aqui. Esse próximo item aí, olha. Ouça antes de julgar. Tenha humildade na reconciliação. Ouça antes de julgar. Tenha humildade na reconciliação. Duas coisas. Primeiro, a situação era caótica. O rei era Salomão.
a fome se estabelecera de maneira indescritível. Uma crise estava acontecendo. Eu sei que Salomão é visitado por duas mulheres dizendo: olha, nós estávamos com os nossos filhos e o filho dela morreu. Não, o filho dela morreu não. O teu filho que morreu. Não, foi o teu filho. Então, uma criança morreu, duas mães dizendo: esse aqui vivo é o meu, esse 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 é o meu. E Salomão disse: foi o seguinte, vamos cortar essa criança no meio, cada uma leva um pedaço para casa. O instinto materno, o que disse? Opa, cortar não. Então deixa o filho com ela, deixa ela levar. Salomão disse: agora eu já sei quem é a mãe verdadeira, que não tinha teste de DNA. Então ele pegou para essa mãe que abriu mão do filho, disse: o filho é teu, vai embora. E ele acertou. Vamos que o nome desse filho é comunhão. O nome desse filho é comunhão. Aí eu recebo dois irmãos. Eu tenho razão, eu tenho razão. Não vai ficar assim não, eu tenho razão. Não vai ficar assim não, eu tenho razão, eu tenho razão. Eu disse: gente, faz o seguinte, já que a gente não há reconciliação das partes, então cada um vai para o seu lado e a gente mantém essa cisão, essa separação, esse distanciamento. Procura sentar lá atrás, você procura sentar aqui na frente, procura sentar. Se um dos dois for cristão, vai dizer: não, não, pastor, eu estou revendo aqui, eu sou o culpado. Eu assumo a culpa. Mas pelo amor de Deus, faz ele apertar minha mão, me dar um beijo. Aí eu penso cá com meus botões: eu já sei quem está errado. Eu já sei quem está errado. Aquele que em nome da sua própria razão, ele que ainda que ele não abre mão da sua razão, ainda que a preço de acabar com a comunhão. Isso está errado. Você precisa dar a você o benefício da dúvida. Não faça pré-julgamentos. Repete comigo uma coisa, eu vou explicar por quê. Repete comigo. Eu preciso duvidar um pouco de mim mesmo. Meus irmãos, nós não temos ideia do quanto a nossa carne tem poder de articular na nossa mente pensamentos para nos justificar, para pintar que nós somos bons, legais, estamos certos. Você não tem ideia do que os nossos neurônios são capazes, dentro da nossa carnalidade, de fazer com que nós somos os bons moços, os coitados, os injustiçados. Você não tem a mínima ideia do poder destruidor da sua carne. Isso afeta seu raciocínio, seu neurônio, suas emoções e tudo. Se permita, tá, o benefício da dúvida. Pode ser que o seu pré-julgamento esteja completamente errado. O flagrante sobre isso foi na visita, por exemplo, de Natã a Davi. Natã podia ser morto, e ele sabia que se ele acusasse Davi, Davi não aceitaria a acusação, e ele teria uma defesa. Então ele conta uma história, ele fala uma parábola. E ele diz assim: o que você acha desse homem? Esse homem tem que morrer, disse Davi. E o que Natã disse? Esse homem é você. A ficha caiu, ele se viu e disse: pequei contra Deus. Pequei contra o Senhor. Eu sou digno de receber castigo. Então, irmãos, nós precisamos lembrar que nós precisamos dar-nos o benefício da dúvida. E nós submetemos ao Espírito Santo. E submetemos a pessoas piedosas. Se nós estamos de fato certos ou se nós estamos errados, nós precisamos dessa graça de Deus. E por último, irmãos, restaurando com graça e silêncio. Graça e silêncio. Caso o irmão tenha pecado de fato e pedir perdão, deve ser feito. O irmão lesado deve perdoar. A situação vai estar restaurada. Repete comigo: não se fala mais nisso. Mais forte: não se fala mais nisso. Não se deve mais mencionar o caso para nenhuma outra pessoa, trazer ao culpado essa situação novamente. Esquece isso. Sepulta isso. Porque se Deus fizesse menção dos meus pecados e meus irmãos, psicologicamente, emocionalmente, Ele já teria me matado.
Não precisa nem da condenação eterna. Se todos os meus pecados, se a minha consciência me acusasse de tudo, mas ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro, estava morto. Então, reconciliou, acabou o assunto. Sepulta isso. Nunca mais traga à baila essa situação, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos para o terceiro item. Com relação ao perdão. Meus irmãos, perdão é mandamento divino e é caminho para a restauração. Alguém disse, pastor, eu tenho muita dificuldade em perdoar. Você está dizendo que você tem muita dificuldade de ser cristão. Pastor, tem muita dificuldade de perdoar. Você tem muita dificuldade de entender o perdão de Deus e ser impactado pelo perdão de Deus na sua vida. Pastor, tem muita dificuldade de perdoar. Olha, você tem muita facilidade de ir para o inferno. Pastor, tem muita dificuldade de perdoar. Olha, você está fechando o perdão de Deus para a sua vida. Eu acho que essa frase, ela está se tornando uma autossugestão. Você está mentalizando isso, tendo isso como verdade para você, e você está moldando seu próprio coração à luz, irmãos, de algo que é um contrassenso, é um desvio do Evangelho. Então, por quê? Porque perdoar é um mandamento, não é uma opção para cristãos. Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Se você se converteu, você tem que ser muito bom no perdão. Se você quer ser um líder na igreja de Jesus, eu não falo de todo, mas falo daqui, você tem que ser muito bom no perdão. Se você quiser pregar no púlpito, dirigir louvor, você tem que ser muito bom no perdão. Na verdade, se você quiser varrer a igreja, você também tem que ser muito bom no perdão. Senão não dá. Não dá. Porque Pedro, irmãos, considerando a nossa humanidade, eu também encaro desafios nisso, também tenho sangue vermelho. Senhor, até quantas vezes? 70 vezes 7. Então você tem que ser bom em perdoar. Se você não é bom em perdoar, você não é bom para casar. Se eu morrer primeiro, se Alcione morrer primeiro que eu, na lápide dela eu vou escrever assim: jaz aqui uma santa perdoadora. Tem que ser bom em perdoar. Você não está bom para casar. Na verdade, você não está bom para ter amigos. Porque amigo é tão caro, né? Mas amigos falham. E a gente tem que perdoar o amigo, senão a gente vai perder o amigo. Se nós formos seletivos ao ponto, a gente vai ficar sozinho. Tem que ser muito bom para perdoar. Se você não é bom em perdoar, nem casa. Inclusive os jovens aqui, ó, um dos pré-requisitos para casar com você é bom em perdoar. E eu tenho muita dificuldade. Não casa. Pelo amor de Deus, não casa. Não casa. Compra um pet. Compra um pet. Eu ia falar de pet aqui, vou até trocar de assunto, que eu estou meio chateado. Mas tá bom. O perdão, irmãos, é verbal. Perdão é verbal. Para com esse negócio de mandar mensagem no WhatsApp. E aí, irmão, está tudo bem? Vamos esquecer aquilo. Para com isso. Relacionamento é pessoal. É olho no olho. É você colocar para a pessoa. Perdão é ato verbal, só se concretiza quando nós falamos, me perdoa, e recebemos a resposta, te perdoo. Aí, destrava, destranca aquilo que estava impedindo, libera aquilo que estava preso. Perdão? Você me perdoa? Eu te perdoo. Eu te perdoo. Quando pecamos contra Deus, a gente não diz assim, o tempo vai curar isso, Senhor, aguenta aí. Não. Vamos esperar a situação mudar naturalmente. Não. Nós buscamos reconciliação rapidamente. Mateus, capítulo 18, versículo 15. Há uma urgência no texto. Veja aí na sua Bíblia, há uma urgência no texto. Há uma urgência no texto.
rapidamente, mediante confissão. Salmo 51, versículo 4, Davi confessando o seu pecado à luz da visita de Natã: contra ti pequei. O mesmo acontece entre nós, irmãos. A situação, ela só é plenamente solucionada, resolvida, se confessarmos nossos pecados uns aos outros. Tiago vai dizer isso: confessai os vossos pecados aos outros para serdes curados. Alguns de nós estamos enfermos, porque pecamos contra o nosso irmão, porque alguém pecou contra nós e a gente guardou amargura, fez distância, somos indiferentes, silenciamos a relação passiva, educada e elegantemente. Damos um gelo, matamos na unha. Não, irmão, não faça isso. Não faça isso. Resolva logo isso. O tempo não cura, pelo contrário, piora a situação. E nada de rede social. Quarto lugar, irmãos, vamos considerar: caso o irmão culpado não demonstre arrependimento. Caso o irmão culpado, nós tivemos, de vez em quando a gente tem uma situação ou outra, eu como pastor digo assim: meu Deus, vou ter que excluir. Na história da igreja, eu só escolhi 3 pessoas da igreja. 3 pessoas. 3 pessoas. Escolhi uma por causa de estupro. Escolhi outra pessoa porque praticamente agrediu fisicamente um membro da igreja e não quis se reconciliar. A terceira pessoa que eu excluí foram 2 pessoas que assumiram o homossexualismo e queriam congregar aqui. Eu disse: não tem como vocês se amando e sendo do mesmo sexo e querer congregar. Eu vou cuidar de uma e você procura uma outra igreja. Pode partir daqui. Mas de vez em quando eu penso assim: eu vou ter que excluir. Esse mês mal começou, eu pensei assim: eu vou ter que excluir, isso aí eu vou ter que excluir. Mas graças a Deus o Espírito Santo vai lá e trata e reconcilia, e eu não tenho que entrar, porque senão eu tenho que entrar. Como é que eu tenho que entrar? Caso o irmão culpado não demonstre arrependimento. Então, nós temos o que a fazer? Nós temos o caminho bíblico. Nós temos o caminho bíblico. O caminho bíblico para a reconciliação entre irmãos. Então, repete comigo: protocolo Jesus. Incontestável. Então vamos ler Mateus 18, 15 a 17. Vamos ler. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste seu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e o quê? Publicano. Então, se ele pecar, você vai repreender você sozinho, sigilo, ninguém sabe. Ninguém sabe. E de preferência nem seu cônjuge sabe. Você quer contar, conta até depois que solucionar, mas não sabe. Se chegar nessa instância aqui que ele não se arrependeu, aí você fala com seu cônjuge. Mas se não ouvir, leve ainda com você a 2 ou 3 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja resolvida. Eu fui até o Gilmar, nosso diácono Gilmar, ele disse: Gilmar, você me fez mal. Então ele tem que se arrepender do mal que ele me fez. Ele tem que me pedir perdão. Eu disse: não, o problema é seu, não estou afim não. O que está errado é você. Poxa, irmão. Foi o seguinte, não. Quais são as pessoas que são na igreja? Algumas colunas da igreja. O que são colunas da igreja? Gente de oração. Gente que leva fardos de outras pessoas nessa igreja. Gente que se importa com o desafio da igreja. Gente piedosa. Gente de uma só palavra. Gente de boa reputação. Gente que tem o Espírito Santo. Gente que conhece a Bíblia temente de Cristo. Chama 2 dessas pessoas aí. Pode chamar. Olha, eu estou com problema aqui com o Gilmar. Não, Gilmar, nós também entendemos, Gilmar, que você tem que pedir perdão a ele. Gilmar, você não está bem. Gilmar,
você está maculando a sua comunhão. Isso aí vai ter desdobramentos espirituais na sua vida, com Cristo e o céu. Vamos resolver isso, Gilmar? Não. Acho que vocês estão todos contra mim. Eu estou sempre errado aqui, vocês estão todos contra mim. Tá bom, Gilmar. Então vamos trazer um grupo maior. Normalmente, na antiga Assembleia de Deus, como é que era feito isso? Hoje eu não sei como é que é, eu não transito mais em igreja nenhuma. Na antiga Assembleia de Deus, como é que era feito isso? Nós traremos o caso num culto público como esse aqui. Meus irmãos, nós estamos desligando o diácono Gilmar. Ele nem está aqui hoje, nem veio. Também ele sabia que a gente ia. Ele está desligado, tá? Porque não quis perdoar a fonte de tal, porque ele cometeu tal pecado, e está desligado. E a igreja, poxa, misericórdia, que pena. Vamos orar por ele. Ora por ele, acabou o culto. Nós não fazemos assim. A gente chama um grupo, por exemplo, corpo diaconal. Olha, porque não tem necessidade de todos os diáconos saberem da situação que eu tive com o Gilmar. A primeira instância, 3 pessoas. A segunda instância é alguém que represente toda a igreja, um grupo maior que representa toda a igreja, no particular, porque um culto aberto como esse aqui, vem gente que não é cristã. Então eu jamais faria isso aqui. A Nova Vida não faz isso. Mas a Nova Vida não pode fugir disso aqui. Então a gente chama um grupo maior que representa toda a igreja e diz, olha, Gilmar, que isso, Gilmar? Vamos reconciliar. Não. Vocês vão tudo para o inferno, quem estou certo sou eu. Tá bom, Gilmar, então, a partir de hoje, meu irmão, você está desligado do corpo de Cristo. Você não faz mais parte dessa comunhão. Eu espero que você se converta. Assim que você rever isso, você venha falar com a gente. Entendeu? Você, por favor, tire a sua gravata. Você não nos representa mais. Mas você pode vir em qualquer culto que você quiser. Você pode vir, você vai ser muito bem-vindo, porque o culto é público. Quando for uma convocação de reunião de membros, você não deve vir. Esse protocolo, repete comigo, protocolo Jesus. Pastor, isso é aqui na Nova Vida é assim? Não sabia não. Não, é assim na Bíblia. Nova Vida não. Antes de eu nascer, Nova Vida nascer, antes da Reforma Protestante, antes dos primeiros missionários chegarem no Brasil, essa é a regra. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, ele não considera ele como sendo uma pessoa que não é cristã. Então, na primeira instância, 2 ou 3 testemunhas serão ouvidas, né, somente, mediante a falta de arrependimento da parte culpada, somente, né, se ele não se arrepender, que a gente vai levar para outra instância. Então, nesse passo aqui de se envolver mais pessoas, é só se não passar nessa instância. E a gente recomenda que seja líder, né? Caso ele se mantenha assim, com o coração endurecido, obstinado, né, nesse pecado, esse é o próximo passo. A igreja vai ser comunicada. A igreja precisa, na nossa estrutura, a igreja precisa ser comunicada, porque você vai saber, você vai sentir a falta dele, você vai ver que ele vai sair do grupo do WhatsApp, você vai ver que ele não, você vai ver, a gente não vai, nossa intenção não é publicar nada disso. Então, é uma maneira mais sutil, né, no termo assim, questão de elegante, para a gente não machucar o Gilmar. A questão não é machucar, que é restaurar. A gente vai para restaurar ele. Então, a gente deve dar esse tempo para que, na verdade, é um tempo para que a pessoa, né, culpada, ouça a igreja. Se ela ouvir a igreja, né, e refazer a sua decisão, ele é reconciliado, restaurado, reenxertado, recebido alegremente, e a gente dá aquele abraço de Lucas 15, do pai deu no pródigo, estava morto e reviveu, perdido foi achado. Vamos dar uma festa porque o Gilmar voltou, porque o Gilmar é muito importante aqui com a gente, muito importante, muito importante. E ele estava mais prejudicado do que eu, ele me fez mal, mas mais prejudicado foi ele. E que bom que ele está de volta, que bom que ele é o corpo de Cristo, que bom. E a gente dá uma festa com o retorno do Gilmar. Amém, irmãos? E quando a gente encontra, porque uma cidade pequena também, né, a gente encontra algum fulano na esquina, fale com a pessoa, abençoe a pessoa, cumprimente a pessoa. Encontrou no mercado, fale com a pessoa, abrace a pessoa, honre a pessoa. Não tem esse negócio de não falar, não faça isso. Nós devemos lembrar, irmãos, que Deus usa a disciplina da igreja para o nosso bem. A disciplina é boa, é para o nosso bem, para que produza frutos de justiça, diz o autor aos Hebreus. Então a disciplina é boa. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela se privar e recusar a disciplina.
É a pior coisa que pode acontecer com alguém, ela se privar e ela rejeitar a disciplina. E a pior coisa que pode haver numa igreja, ela não ter disciplina. A pior coisa que pode haver numa casa, ela não ter disciplina. Então, você pode fazer, eu posso fazer um pedido de oração? Ore para que a nossa igreja seja uma igreja disciplinadora. Não que a gente fique procurando, eu não gosto disso, mas veio o caso à tona, vamos cuidar. Não foi resolvido no padrão, no protocolo Jesus, vamos disciplinar. Mas a disciplina é um ato de amor. Deus disciplina quem Ele ama. Eu lido com os jovens desde que eu me entendo como líder, né? Quando a Alcione me conheceu, eu era líder de um grupo de vida de jovens. Quando a Alcione me conheceu, a gente está 38 anos juntos. Eu era líder de um grupo de jovens. E os pais que não disciplinam seus filhos, os filhos entendem que não são amados. Os pais que não disciplinam seus filhos, os filhos entendem que não são amados. Deixa eu alegorizar aqui uma história. Duas meninas, alegorizar uma história, vamos inventar uma história. Duas meninas estão conversando 2 horas da manhã na porta do baile, depois de curtirem a noite toda. E uma diz assim: eu vou ter que dar um jeito de ir para casa, porque se minha mãe souber que eu estou aqui, ela vai me disciplinar. O tempo vai fechar para mim. E eu preciso ir para casa. Se meu pai descobrir, eu estou morto. Estou morta. Eu preciso ir para casa, porque eles não me querem aqui. A outra menina, ela vai dizer assim, eu vou dizer o que ela vai dizer, o que ela está pensando. Ih, teus pais são careta pra caramba, meus pais não estão nem aí. Eu estou com a chave de casa, eu entro a hora que eu quiser, ainda vou levar meu namorado para lá, a gente vai ter uma noitada. Isso é o que ela vai falar. Mas sabe o que ela vai pensar? Vai pensar assim: meus pais nunca se importaram aonde eu estava, com quem eu estava, porque eu não valho tanto quanto essa minha amiga vale para os pais dela. É isso que ela vai pensar. Mas também é isso que ela vai dizer. Então, uma igreja sem disciplina é uma igreja que não se importa. Eu quero dizer que nós nos importamos com cada ser humano à imagem e semelhança do Senhor. Nós nos importamos com você. Diga para o seu vizinho: nós nos importamos com você. Nós vamos para o penúltimo item, com relação à fofoca. A maledicência, a palavra bonita, né? É o veneno da infidelidade espiritual. Irmãos, o fofoqueiro é infiel e tem prazer em falar da vida alheia. Ele é infiel, ele tem prazer em falar da vida alheia. E hoje, meus irmãos, uma das cooperações e contribuições de influência cultural, mental, que as redes sociais trazem, é você bisbilhotar a vida do outro. Mas ninguém consegue bisbilhotar a vida do outro sem falar da vida do outro. Se você está bisbilhotando, porque você vai falar da vida do outro. Algum comentário você vai fazer. Olha essa roupa. Olha esse lugar. Olha esse restaurante. Nossa, está com dinheiro, hein? Está com dinheiro, hein? Ó, onde está? Então, para bisbilhotar, você vai falar. Entrou pelos olhos, sai pela boca. Entrou pelos ouvidos, sai pela boca. E essa cultura, né, de rede social, de bisbilhotar a vida do outro, ela entrou na igreja. E o mexeriqueiro, ele revela segredos. Provérbios 11:13 diz: o mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Nós queremos revelar segredos. E a fofoca é o mal da nossa carne. Irmãos, o fofoqueiro deve ser evitado. E não se engane. Se fala de outros para você, vai falar de você para outros. Não se engane. Não se engane. Provérbios 20:19, não se meta com quem fala demais. Falar e ouvir fofoca é pecado. Falar e ouvir fofoca, portanto, é pecado. E alguns de nós, irmãos, e a gente prega, e eu peço que os pregadores não se esqueçam de pregar, os professores não se esqueçam de ensinar. O quanto o pecado compromete a nossa vida. O quanto o pecado compromete a nossa saúde mental, espiritual, psicológica e física. Porque somatiza.
tem como a pessoa ela ter uma saúde emocional incrível se ela não tem uma saúde espiritual incrível. Como? Tem como a pessoa ter uma saúde, né, física incrível se ela não tem uma saúde emocional incrível, se ela não tem uma saúde... Nós somos um só. Temos essa integração. O Senhor detesta fofoqueiro. Provérbio 12, 22, procure lá. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. O Senhor, irmãos, esse eu peço que você abra. Provérbios 6, 16. Vamos lá. Provérbios 6, 16. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 6, verso 16 em diante. Quem achou, diga amém. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. 19, lê comigo. Testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Se o que você vai falar coopera, edifica, consola, exorta, fale. Se não for edificar, se não for consolar, se não for exortar, não fale. Não participe. Não faça parte disso, em nome de Jesus. E por último, irmãos, divisões e intrigas na igreja. Nós não temos como evitar divisões. O bispo Carlos Alberto, que fez aniversário ontem, ele gosta de brincar dizendo assim: até no céu teve divisão, como é que não vai ter na igreja? Se no céu, ele fala brincando, Deus não evitou, não que ele não pudesse, mas Deus não evitou a divisão. Então, irmãos, nossa grande responsabilidade, ela é que nós temos que manter a unidade da igreja. Porque as nossas divisões, elas demonstram que Cristo está dividido entre nós. 1 Coríntios 1,13. Elas dizem, Jesus está dividido entre nós. Quando o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, ele vai tratar do dilema entre a igreja, dizendo, vocês estão dizendo, um é de Paulo, outro é de apóstolo, outro é de Cristo? Será que Cristo, porventura, está dividido? Vocês não sabem quem vocês são, não? As divisões entre nós permitem que o nome de Deus seja blasfemado entre os gentios. Porque as pessoas entram aqui ou ali e dizem assim, se eles não se entendem, o que eu vou fazer lá dentro? Almas se perdem quando nós não nos reconciliamos imediatamente com o nosso irmão. Almas se afastam. Os neófitos se escandalizam. Os ímpios, meus irmãos, ficam estupefatos. Permitem que o nome de Deus seja blasfemado. É uma prova de que abandonamos o primeiro amor. As divisões são a prova que nós abandonamos o primeiro amor. Jesus disse que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriará. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 diz, tem porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. São as divisões. E nós, irmãos, precisamos entender isso. Se não houver arrependimento, Deus pode acabar com essa igreja aqui. Se nós não nos arrependemos, se uma igreja não se arrepender das suas divisões, e se ir para o pó, e se converter dos seus maus caminhos, então Deus não vai ouvir a nossa prece. E Ele pode remover do nosso meio o seu candelabro, o seu candeeiro. Quem diz que está na luz e odeia o seu irmão, está nas trevas. Quem diz que conhece a Deus e não se reconciliou com o seu irmão, não conhece a Deus. Quem diz que é de Jesus e não se reconciliou com o seu irmão, João diz, irmãos, não está com pedra em mim, por favor, João que diz, é do diabo. Quem não se reconcilia com o seu irmão é do diabo. João diz isso. Nós falamos sobre isso nessa última quinta-feira. Evangelho
Primeira epístola de João, capítulo 3, versos 7, 8, 9 e 10. Você pode estudar. Do diabo. Então, irmãos, só um resumo aqui. A iniciativa da pessoa prejudicada. O prejudicado é que toma a iniciativa. Quando você disse que seria membro do corpo de Cristo, irmãos, não pense só no bônus, pense no ônus. Não pense só nos favores, pense nas responsabilidades. E nós temos responsabilidades, irmãos. Você é membro do corpo de Cristo, você faz parte de uma igreja local. Então alguém lhe fez mal, vá lá resolver. Quem vai? Você, o prejudicado. Mas não vai por justiça própria. Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele dizendo, eu não estou me defendendo por mim, eu estou defendendo a minha pessoa, não. Eu não estou lutando causa própria, não, eu estou lutando pelo Evangelho. Você tem que dizer, irmão, não estou lutando por mim, não, estou lutando pela nossa comunhão, porque a nossa comunhão vai afetar você, porque você me fez mal. E se você não se arrepender, você não vai estar bem. E eu quero ver você bem, eu tenho responsabilidade de cuidar de você. Ainda que você tenha me feito mal, eu tenho responsabilidade de cuidar de você. É a mente de Cristo. É discrição e cuidado com o culpado. O culpado não tem que ser exposto. Quando eu era garoto, Estrada Velha da Pavuna, 4.441, bloco 7, apartamento 213, eu morava lá. Eu gravei assim e só falava rápido porque se eu me perdesse, alguém tinha que dizer Deus para eu voltar para casa. Que a gente saía para jogar bola num lugar, jogar no outro, soltar pipa. Para quem conhece em Auma, a gente subia o morro, ia ver o pessoal soltar balão lá não sei onde. E depois tinha que voltar para casa, eu não sabia voltar. Mas lá, irmãos, tinha o dia do Judas, malhar o Judas. E aí quando eu botava o camarada na esquina, o pessoal ia lá e botava o nome de quem não gostava. E aí tirava na hora e espancava todo mundo. Na igreja parece que tem malho o Judas. Veio uma conversa, está falando de futebol. Isso me faz lembrar o fulano aqui da igreja. Pô, vou te dizer, hein? Eu até hoje, hein? Não acertou as contas comigo. É assim, assado. Tal. Meu, discrição e cuidado com o culpado. O culpado tem que ser exposto, linchado, sabe? Vituperado o seu caráter. Não, não pode. Perdão é mandamento. Obedece ou não obedece. Se é cristão, não tem que pensar, tem que obedecer. E outra coisa, quero ressaltar aqui. Foge desse negócio na sua vida. Pastor, assim que eu sentir no coração, eu faço. Repete comigo. Pelo amor de Deus, expulsa isso. Assim que eu sentir no coração. É o espiritual. Assim que eu sentir no coração. Irmão, eu vou colocar então um sinal, aí você vai estar no sinal, e o sinal vai fechar e vai abrir. E o sinal está fechado para você. E tem as carretas passando, né, na transversal. Eu quero ver você assim, se eu sentir no coração, eu paro. Se eu não sentir, eu não paro. Vai. Você faz isso? Aí você não, isso não é aplicável aqui não, pastor. O senhor está... Não estou não, irmão. Isso aqui é mandamento, não tem que sentir no coração. Perdoar é mandamento, não é uma opção sua. Ou é ou não é. Se Jesus é teu Senhor, Ele não somente está dando uma ordem. Porque, irmãos, não é só uma ordem. Ele te deu um novo coração para perdoar. Ele te deu o Espírito dele para te ajudar a perdoar. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele te deu uma nova natureza para você perdoar. E Ele te deu um perdão tão grande. O perdão de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não existe nada que alguém possa fazer por você que se compare ao perdão de Deus. E sempre que você tiver que perdoar alguém, vai ser ínfimo o tamanho em relação ao grande perdão de Deus que você recebeu. E o que tem que motivar você a perdoar é você entender o grande perdão de Deus por você, sempre. Aí você perdoa imediatamente. Eu já estou disposto a perdoar. Porque o perdão que eu recebi é muito grande. Não tem nada que alguém possa fazer por mim que vá se comparar ao perdão que Deus me deu. Então, a confissão como ato verbal. Tem que falar. Tem gente que a boca, sabe a pessoa que teve um AVC? Me perdoa. Não é nada. Não, abre a boca e fala direito. Meu irmão, você me perdoa, irmão. Eu te perdoo. Ato verbal. A urgência da reconciliação.
Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Você está irado no momento, eu entendo, né? Ferveu. Então você dá uma volta, toma um banho, então, mas você não vai deixar passar dias, não, você não pode fazer isso. A boa gestão da disciplina bíblica. Ore por nós. É tão difícil, irmãos. Ore por nós, para que a gente exerça uma disciplina bíblica, abençoada, sempre clareando, explicitando que é um ato de amor. Ninguém está aqui a caça às bruxas, ninguém está aqui procurando pecador. Nós só queremos demonstrar que você é importante, e se você não pedir perdão ao seu irmão, você está em maus lençóis, você não está bem. Condenar a fofoca e orientar essa disciplina. Então hoje, irmãos, até para quem não veio, eu quero que a igreja toda tome conhecimento, que nós temos que encarar o problema, que nós temos que procurar a pessoa culpada, né, para conversar. Nós temos que entender tudo com relação ao pecado. Caso o irmão culpado não demonstre arrependimento, tem o protocolo Jesus aqui. Com relação à fofoca, esse é o nosso posicionamento. Divisões e intrigas na igreja, você já sabe. Então eu queria terminar lendo com os irmãos de novo Mateus, por favor. Capítulo 18. Versículo 18 em diante. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. 21 e 22, toda a igreja comigo. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até... Vamos ficar de pé. Irmãos, nós vamos ceiar. E a ceia é uma refeição de aliança que o Senhor estabeleceu. Uma nova aliança pelo seu sangue. Ao ceiarmos, nós vamos estar dizendo que nós estamos em aliança com Ele, o Rei da Glória. E a constituição, irmãos, do reino, a lei áurea, já foi promulgada pelo Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E tudo que eu disse hoje aqui para os irmãos, estão inclusas no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ao ceiar, nós estamos dizendo, além de recebermos essa graça de Deus, também nós estamos dizendo: eu faço parte desse pacto. Eu também empenho a minha palavra. Eu também estou me dando pelo corpo de Cristo. E é assim que eu quero tratar os meus irmãos. Para que Deus nos abençoe, nos capacite. E se alguém falhar, vai continuar sendo amado, querido. Porque todos nós falhamos. E se eu falhar, irmãos, espero contar com a graça dos irmãos sobre a minha vida, porque eu vou falhar com os irmãos. Se eu não falhar com todos, pelo menos com muitos eu vou falhar. E você vai falhar, porque nós somos falhos. Então nós temos que aprender a lidar com os nossos pecados e com as nossas falhas. E sempre considerando, e nunca deixar de considerar, nunca deixe de considerar o seu irmão em autoestima. Ainda que você tenha tido alguns percalços com ele, nunca deixe de considerar ele em autoestima. Porque o valor que compete a esse irmão não é segundo a carne. Eu li para vocês hoje. É segundo a cruz de Cristo. Ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém?